que é melhor. Peraí. Bem, começando, eu tenho o prazer aqui de estar trazendo para os alunos de comunicação a Sandra Pereira Falcão, que vai nos falar sobre a trajetória que ela tem em comunicação, comunicação e educação, e temas ambientais. Trajetória essa que culmina na tese que ela defendeu em 2018, no programa de pós-graduação aqui da nossa universidade, Interfaces Colaborativas em Comunicação e Educação Ambiental. Essa tese foi orientada pelo professor Adilson Citelli, do qual, que coordena o grupo de pesquisa MECOM, que a Sandra faz parte. Bom, feita essa pequena introdução, eu vou fazer algumas perguntas para a Sandra para a gente realmente tirar o máximo dela nesse nosso encontro. Então, Sandra, para começar, o que na tua trajetória pessoal e de estudos levou você a relacionar comunicação e educação ambiental? Bem, gente, boa noite novamente. Professor, agradeço o convite. Estou muito satisfeita de estar aqui conversando com vocês, com os nossos alunos, amados sempre. E o que me motivou a trabalhar com essa questão ambiental e socioambiental foi, na verdade, um trabalho voluntário que eu, meu marido e os meus 2 filhos desenvolvemos aqui no bairro, primeiramente na nossa rua, então, um trabalho bem pequenininho. Os meninos ainda eram adolescentes e nós reparamos que mudamos para uma rua diferente aqui do bairro e notamos que não havia arborização na rua, era tudo muito seco, tudo acimentado. Então, nós saímos, compramos muitas mudas, diversas mudinhas de árvores, e batemos de porta em porta nos nossos vizinhos, perguntando se eles gostariam de ter uma árvore. Primeiro plantamos 2 na frente de nossa casa e depois saímos batendo de porta em porta na rua toda, solicitando, pedindo e perguntando. Alguns vizinhos aceitaram e nós éramos os fornecedores da muda e a mão de obra também. Então, meu marido ia lá com a picareta, pá, fazer o buraco para a árvore, eu levava a mudinha, os meninos o regador, né, para ajudar. E aí nós plantamos várias mudas na rua toda e ficamos cuidando depois, durante 30 dias, aguando tudo, até que todas vingassem. E foi um trabalho muito bonito, mas também gerou muita resistência entre alguns vizinhos que não apreciavam essa questão da arborização, e aí nós ganhamos até um apelido, uma peixe aqui na rua, o pessoal do Greenpeace, olha o pessoal do Greenpeace chegando aí, cuidado, hein, que eles vão querer plantar mais árvore na frente da sua casa, não deixa não, porque árvore é perigoso, hein, olha, árvore, primeiro que faz sujeira, árvore cai folha, vai dar trabalho, a árvore cresce, pode quebrar sua calçada, é perigoso. E você viu no noticiário? O noticiário mostra que a árvore cai. A árvore cai, amassa carro, a árvore amassa muro. Então, cuidado com esse povo aí do Greenpeace. Então, nós começamos assim, né? Aderindo ao Greenpeace sem ter aderido, mas com esse trabalho pequenininho. E ao mesmo tempo, nós participávamos de um movimento social que havia aqui na região, hoje extinto, era o Mover, né? Era um movimento dos representantes de ruas. E esse movimento, ele era promovido por um dos moradores aqui, bastante interessado nessa temática, e em outras sociais. Então, ele fez uma escolha, cada rua tinha um morador que seria o representante, e fazíamos, então, reuniões a cada 15 dias, a cada mês, para reivindicar melhorias para o bairro, entre elas essa questão da arborização. Então, o que muitas árvores vingaram, estão aqui até hoje, e outras foram retiradas para alterações nos imóveis, ou então foram envenenadas, o que nos entristeceu bastante, mas enfim, porque uma pessoa da subprefeitura local aqui, nós estamos na região nordeste de São Paulo, subprefeitura Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros, então uma das pessoas aqui
nos conheceu, nos levou até o subprefeito da época, e ele se interessou muito em ajudar, nos encaminhou para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, onde nós conhecemos a engenheira Adeliana Barbedo, que nos ajudou a fazer um projeto de arborização bem maior, abrangendo várias ruas do bairro, com muitas mudas plantadas, mais de 500 mudas, e nós ficamos muito felizes com isso. Então, esse foi o começo da trajetória. E nesta militância no movimento e no plantio de árvores. E, enquanto isso, desenvolvi as minhas tarefas de professora, sempre fui professora de redação, em curso pré-vestibular, e conversava muito com os meus alunos sobre essas questões todas, sempre que podia, dava aula, temas a respeito disso, para discutirmos, e então, um dia me veio essa inspiração, falei, nossa, talvez eu conseguisse levar esse discurso adiante, se eu pudesse trabalhar, fazer isso numa pós-graduação. Então, eu fui buscando, eu já tinha uma pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos, e prestei a prova para fazer o mestrado na ECA, consegui fazer o mestrado com o professor, orientada pelo professor Adilson Citelli, justamente trabalhando essa interface da comunicação e da educação ambiental, porque essa nossa experiência de bater de porta em porta e solicitar ajuda, e que depois foi amplificada com a ajuda dos estagiários da Secretaria do Verde, que nos ajudaram também, gerou a seguinte várias e várias desculpas para não plantar, às vezes agressões, né? A própria engenheira que nos ajudou relatou uma agressão, não aqui na nossa região, mas numa outra, para que não houvesse plantio de jeito nenhum. Então, fomos reunindo todas essas informações, essa comunicação, pessoa a pessoa, e percebendo que é uma seara em que a gente precisa trabalhar muito mais, porque falta comunicação de fato. Então, no mestrado, desenvolvi essa pesquisa, buscando essa interface, e depois continuei a pesquisa no doutorado, e eu acho que fui bastante feliz, porque no doutorado a gente conseguiu ainda expandir mais. A gente trabalhou na primeira pesquisa com jovens de três grupos: jovens de ensino fundamental, jovens de ensino médio e jovens da educação de jovens e adultos, né, enfim. E respondendo a questionários, enfim, fizemos um trabalho assim. Sandra, vamos parar um pouquinho? Vamos parar um pouquinho, porque daí você já está entrando na minha segunda pergunta. Eu queria, então, que você falasse realmente do doutorado, que, pelo que eu estou entendendo, e os alunos vão, acho que também ver, foi quase que uma extensão lógica da tua reflexão que você vinha fazendo no mestrado, mas você já começou, mas eu queria que você, então, aprofundasse. O que você quis com o seu doutorado, como é que você pesquisou, que resultados você julga que foram os mais importantes. Então, desculpa te interromper, mas aqui eu já quis entrar nessa outra pergunta que eu tinha interesse. Palavra para... Tá certo, também. Então, professor, no meu doutorado, eu procurei aprofundar um pouco mais algumas percepções que eu consegui obter na pesquisa do mestrado. Então, por exemplo, a percepção de que havia uma incomunicação persistente do munícipe em direção ao poder público e do poder público em direção ao munícipe, quando o assunto era esse, aspectos socioambientais, dificuldades socioambientais dos bairros, porque a gente, em todos os bairros temos, não é, tem mais alguém aí? Tem uma dificuldade com, por exemplo, lixo atirado ao léu aí nas ruas, os sofás que a gente encontra, os colchões nas franjas da cidade, isso é muito comum, né? O lixo atirado de qualquer maneira. Então, essa preocupação gira em torno disso, né? Por que não conseguimos comunicar melhor? Por que não conseguimos promover uma educação ambiental mais eficaz? Para que faça com que essas partes se conversem, os munícipes entre si, os cidadãos entre si, os cidadãos com o poder público e vice-versa, para gerar um cuidado ambiental mais efetivo, um cuidado ambiental que não se limite à responsabilização individual do sujeito. Olha, cuidado, você não economiza água, recicla, tal, você fazendo isso já está resolvido. Mas existe todo um mundo lá fora, o território, que precisa ser cuidado.
e um dos pontos de partida é a escola. Então, nós fomos buscar as escolas. No doutorado, nós ampliamos essa busca, trabalhamos com algumas escolas da região, recebemos muitos não também, não, a escola não aceitou o trabalho conjunto, mas recebemos outros caminhos positivos, outros sims, e seguimos. Então, nós acabamos passando por 12 grupos diferentes de pessoas, incluindo alunos de ensino médio, incluindo vestibulandos, meus alunos, incluindo graduandos, inclusive graduandos da ECA, da professora Lucilene, que disponibilizou 2 turmas para nós trabalharmos, conversarmos sobre essas questões. Nós incluímos pessoas que se ofereceram para responder virtualmente a nossa pesquisa, de cidades diferentes. Então, começamos trabalhando mais focados na questão da ilha de calor urbana, no mestrado, esses desdobramentos comunicacionais que poderiam alterar esse cenário de ilha de calor, nessa região específica, Distrito Vila Medeiros, e ampliamos isso no doutorado, pensando nesse distrito, nos distritos semelhantes e em outras cidades. Por isso, nós expandimos a busca. Então, o nosso método para buscar informação foi uma combinação de técnicas, como a gente aprende aí na ECA, nas aulas de metodologia da pesquisa, nós aprendemos com as diversas professoras e professores que, para que nós conheçamos melhor o nosso objeto de pesquisa, nos aprofundemos nele, é importante que nós consigamos capturar informações sobre esse objeto das mais variadas formas. Então, quanto mais formas de captura de informação, melhor para desenvolver o seu trabalho de pesquisa. Então, eu fiz o seguinte, trabalhei com os questionários presenciais, com os quais eu já tinha trabalhado na pesquisa anterior, acrescentei os questionários digitais, trabalhei oferecendo palestras nas escolas, fiz palestra no Conselho Ambiental aqui da região, fiz palestra no Conselho Participativo da região, participei do projeto PAP, Pessoas que Aprendem Participando, da Superintendência de Gestão Ambiental da USP, a convite da professora doutora Tânia, lá do Instituto de Ciências Biológicas, que conheceu o nosso trabalho, por meio de um mini curso que nós ministramos no Serviço Pastoral da Comunicação, também dentro da perspectiva do trabalho. Então, juntando tudo isso, levamos também os aportes da pesquisa anterior, juntamos os aportes, os resultados que tivemos na pesquisa de mestrado, nós retrabalhamos, retraduzimos numa linguagem bem acessível e levamos nessas palestras, nesses minicursos, nessas interações, nós levamos para conversar, para apresentar, para discutir com as pessoas, com os respondentes, os sujeitos de pesquisa, trabalhando as duas coisas, os aportes científicos e os aportes midiáticos. Então, os anúncios, todas as reportagens que falavam sobre a questão ambiental, aquela questão da árvore que eu mencionei, a questão da obsolescência programada, da obsolescência planejada. Então, nós reunimos aportes midiáticos e aportes científicos para trabalhar com esses 12 grupos. Fizemos gravações sempre que possível, registro em filmes e registros sonoros, e fizemos também entrevistas com dois profissionais de áreas afins ao que nós estávamos pesquisando. Enfim, essas são as que eu me lembro no momento. Então, nós fizemos uma combinação de muitas técnicas, e foi um périplo bem longo, entre os sims e os nãos, a gente percorreu um caminho longo, mas muito produtivo, muito interessante, porque observamos que alguns resultados persistiam, mas conseguíamos avançar em alguns entendimentos. Então, os nossos resultados fizeram com que a gente avançasse um pouco mais na questão epistêmica, dessa ideia do cruzamento da comunicação com a educação ambiental, aí da comunicação socioambiental, a gente conseguiu dar um passo além, nós acreditamos nisso, e também conseguimos, por meio dessa festa epistêmica, pensar outras práticas, novas práticas, como poderíamos trabalhar para aprimorar essa comunicação de maneira que ela não seja só informação, ela seja aquela comunicação que toca, como diz o professor Ciro Marcondes, né? Só é a comunicação aquilo que toca, aquilo que faz realmente a mudança, a transformação. Deixa eu parar um pouquinho, professor, quer falar um pouquinho?
Não, Sandra, tá muito que bem, assim, você está colocando tantas coisas instigadoras. Então, se eu entendi bem, uma educomunicação socioambiental é um avanço cognitivo e de compreensão sobre essa relação? É isso? É um pouco por aí? Você pode falar? Eu, sim, eu acredito muito nisso, porque as próprias pesquisas de campo indicam com muita clareza que há uma grande necessidade, que seria talvez aí uma outra pergunta, né, relacionada ao profissional de educomunicação, porque na primeira pesquisa do mestrado, eu entrevistei diversos servidores públicos aqui da região que trabalhavam, alguns ainda trabalham com essa questão ambiental. Então, entrevistei pessoal do Departamento de Áreas Verdes, entrevistei o pessoal que cuidava da área de urbanização, moradias precárias, socorro às pessoas nesse sentido. Entrevistei pessoas que trabalhavam com a própria educação ambiental, na época, né, educação ambiental nas centrais aqui próximas, ligadas ao poder público, e entrevistei pessoas que faziam, por exemplo, o boca a boca, uma pessoa que fazia o boca a boca nas campanhas da dengue. Então, tudo que envolvia essa questão socioambiental foi pontuada por esses profissionais, e em uníssono eles falavam disso, da falta de profissionais que fossem capazes de fazer essas pontes. Por exemplo, a ponte da arborização, era muito importante ter um profissional treinado que conseguisse conversar com o morador para desfazer aquilo que a gente chama de imaginário consolidado, aquele imaginário, tem um nome para isso, as representações sedimentadas. Então, quando eu mencionei lá a ideia da árvore, que as pessoas falam, eu tenho medo de ter uma árvore, é uma representação sedimentada. E isso precisa ser trabalhado, precisa ter um profissional, não adianta chegar um profissional qualquer, bater a porta de um munícipe para fazer um projeto de arborização e não conseguir convencê-lo porque não encontrou a forma, né? Não encontrou as palavras mágicas. Então, eu acredito que o cruzamento das palavras mágicas da comunicação e da educação ambiental, comunicação e educação de maneira geral, conseguem abrir portas, porque foram experiências que nós fizemos e nós percebemos que as portas se abrem, sim, melhor, quando a gente tem um profissional que tem conhecimento dessa área, que tem uma expertise. Então, os próprios profissionais das prefeituras, da subprefeitura, e da prefeitura da sede aqui, mencionaram isso, a ausência de profissionais que Mas então, façam. Sandra, tá. Então, desculpa interromper, mas eu vou fazer uma pergunta na linha do teu raciocínio e que eu acho que vai interessar muitos alunos. Você acha que existe uma demanda do mercado por um profissional do comunicador que faça esse trabalho que você está fazendo? Tá? E onde essa demanda aparece mais? Poder público, ONGs do terceiro setor, empresas? O que você me diria? O que você diria para a gente? Professor, eu acredito que em todas essas vertentes existe um campo muito interessante, muito vasto de trabalho, e um campo, ao mesmo tempo, que precisa ser, digamos assim, puxado por nós que temos essa percepção, esse interesse, nós precisamos, de alguma maneira, puxar isso, porque a gente não vê muitos editais, está certo que agora a gente está num momento muito parado, né, não há muitos editais e tudo mais, mas quando voltar a existir, quando eles voltarem a existir, acho que é muito importante incluir os profissionais de educomunicação. Às vezes a gente vê editais em que aparece lá licenciatura nisso, 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 daquilo, e não vê a licenciatura em educomunicação. Então, acho que é uma cobrança que a gente pode fazer do poder público e de empresas, enfim, de quem estiver precisando de profissionais nessa interface, que coloquem editais, coloquem nos editais, lancem mais editais, lancem concursos públicos, porque existe sim uma demanda, e o que eu tenho observado também da minha experiência, eu tive uma experiência como conselheira ambiental eleito aqui, né? Não precisa de muitos votos para ser eleito, mas a sua vizinhança precisa confiar em você. Então, a minha vizinhança confiou em mim, eu fui conselheira ambiental por um tempo, aqui da região,
E nas reuniões dos conselhos ambientais, isso era muito comum, nós discutirmos como chegar às pessoas, como comunicar. Então, discutíamos se íamos fazer uma reunião para chamar as pessoas, se íamos fazer cartazes, chegávamos a ensaiar cartazes para chamar as pessoas para votar para os conselhos ambientais, e os conselhos são muito esvaziados, não só aqui, mas em São Paulo, de maneira geral, em vários lugares. Então, eu vejo, sim, um campo bastante vasto de trabalho, até por conta de alguns resultados específicos que eu consegui coletar na minha tese, e um dos campos, é claro, é a escola. A escola precisa muito e urgentemente desses profissionais, dos profissionais da educomunicação, porque a escola, pelo menos em termos de trabalho ambiental, socioambiental, pelo que nós pesquisamos e temos visto colegas pesquisarem também, a escola faz projetos, mas boa parte dos projetos fica ali restrita ao âmbito da escola, fica dentro dos muros da escola. Não há replicação para o território, não há preocupação da escola de fazer este aluno, o seu aluno, conhecer o território em que ele vive. Quais são os problemas ao redor, os sociais, os ambientais, os que misturam as duas coisas. Então, isso faz muita falta. Existem alguns professores que trabalham com mapas socioambientais, tem a professora Bart, lá do Instituto de Geociências, se não me engano, ela trabalha muito com essa saída dos alunos da escola para fazer mapas socioambientais do bairro, e é um trabalho muito bonito, eu recomendo que vocês vejam. Ela já esteve na ECA conosco, apresentando o trabalho dela num dos últimos congressos. Então, ela faz esse movimento da saída da escola para conseguir fazer as pessoas conhecerem o território, os problemas do território e o que é que se pode fazer a partir desse conhecimento. Então, a questão ambiental, ela depende muito disso e depende desse profissional. Relembro aqui a professora Nídia Pontusca, lá da Geografia, falecida há pouquíssimo tempo, que foi também da minha banca, das duas bancas de mestrado e doutorado. A professora Nídia é a pioneira num processo chamado estudo do meio, que é um processo parecido com o dos mapas socioambientais, mas ele é um pouquinho mais abrangente, mais detalhado. Quando eu fiz a disciplina lá com a professora Nídia, foi na Faculdade de Educação, ela dava uma disciplina de educação ambiental por meio da interdisciplinaridade, e ela nos levou para fazer um desses estudos de meio, muito interessante. Foi até quando estava sendo construído o estádio do Corinthians, né? A Arena do Corinthians. Eu, como corintiana que sou, perdão isso que não sou, mas eu fiquei muito contente de ir até lá e ver a pedra fundamental do estádio, conversar com as pessoas ao redor sobre o impacto daquela obra, entender as questões todas dos moradores, foi muito importante. Então, este caminho do estudo do meio e da construção dos mapas socioambientais é um caminho que precisa estar em todas as escolas, e isso não é visto. A nossa pesquisa e a pesquisa de outros colegas mostra que isso não acontece. Os projetos ficam, como eu disse, muitas vezes restritos ao âmbito da escola. Quando muito, o aluno vai para casa, conversa com o pai, com a mãe, fez um projeto ambiental, tal, fez uma hortinha, uma permacultura, são coisas maravilhosas, mas precisam de replicação, precisam de ampliação. Então, eu vejo, sim, o profissional da educomunicação como esse profissional que vai conseguir realizar com muito êxito esse tipo de trabalho que é necessário e que é urgente. Olha, Sandra, que bom que você tem otimismo, mas assim, acho que um otimismo muito bem fundamentado em questões muito importantes do mundo contemporâneo. Eu vou deixar os links do teu mestrado, do teu doutorado, para os alunos consultarem, e eu vou te passar a palavra para caso você queira dizer uma última, uma despedida e algo que você queira colocar para os alunos. Você gostaria? Gostaria. Tenho quantos minutos? 1 minuto? 2 minutos? 2 minutos. Quero agradecer a você a oportunidade de falar, a eles que estão nos vendo aqui,
E quero deixar uns pontinhos rápidos que foram detectados nesse nosso trabalho de doutorado, porque eles podem servir de ponto de partida para pesquisas de vocês, pesquisas de TCC e pesquisas outras quando estiverem no mestrado, doutorado. Então, eu vou deixar uns pontos de partida, eu acredito, falando de alguns resultados, principalmente um resultado interessante que nós tivemos nas duas pesquisas, vou falar bem rapidinho, que são as percepções díspares em relação ao uso das redes sociais digitais para trabalhar assuntos socioambientais. Então, os nossos resultados, curiosamente, mostraram que a maioria das pessoas não acredita que redes sociais digitais possam ajudar a disseminar conteúdo socioambiental, a promover reuniões de pessoas, enfim, para esse fim. E muitos motivos foram listados, estão lá no meu trabalho, os graduandos aqui da ECA listaram muitos motivos para isso, e eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhadinha, porque são muito interessantes os motivos que eles levantaram e que podem gerar algum tipo de pesquisa a respeito. Por exemplo, uma aluna, numa reunião nossa, numa conversa, ela disse, olha, eu acho que as redes são tão efêmeras que eu tô lá vendo os posts dos meus amigos, aí entra um post socioambiental, eu entro e olho, falo, nossa, é mesmo, precisamos salvar a Amazônia, é mesmo, Pantanal, tal, aí passa, nossa, veio um gatinho bonitinho, ai, que gatinho bonitinho, parece o meu gatinho, e aí já veio o cachorrinho da minha amiga, já veio outra coisa, e é tudo tão rápido que aí eu me esqueço daquela chamada socioambiental. Então, essa foi uma questão que foi levantada, né? Outras questões foram levantadas com relação à idade do público, como a gente pode abordar. Tem um autor chamado Cox, Robert Cox, que trabalha muito isso, essas questões todas em termos de imagem, de som, de tipo de campanha, tudo isso foi levantado e pode gerar pesquisa lá na frente, então eu queria deixar isso para vocês, né? E falar das atividades ecopedagógicas que nós detectamos são as preferidas do nosso público. Foram 514 pessoas nessa última pesquisa, e nós perguntamos a elas, já que elas achavam que a comunicação ambiental que estavam recebendo hoje não estava fazendo efeito nenhum, não estava mudando o ambiente do bairro delas, ao redor delas, então nós perguntamos o que elas achariam interessante fazer em termos de atividade ecopedagógica. E as primeiras atividades, eu até anotei aqui para não esquecer, né, foram caminhadas pelo bairro para observação, acompanhadas de registros imagéticos, mas as pessoas preferem registros de imagens fixas, fotografia, e não filmagem. Então, a maioria colocou este resultado, achei bem interessante. E também rodas de conversa, promover rodas de conversa sobre as questões socioambientais, isso e algumas outras questões, né, que estão aí nesse meu discurso. O professor Richard vai deixar o link, se vocês tiverem um tempinho durante a pandemia, uma tarde livre, deem uma olhadinha, porque eu acho que ali vocês vão encontrar alguns ganchos de pesquisa, quem tiver interesse nessa interface da comunicação e educação ambiental. A nossa é do comunicação socioambiental. É isso, muito obrigada a todos, boa noite e até. Então, Sandra, eu que agradeço, te dou boa noite e certamente os alunos vão apreciar muito essa nossa conversa. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, professor.